Olá, povo de Deus, mais uma vez a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Esse que vos fala é o irmão Fábio Barbosa Santos, do canal Sertão City. Mais uma vez aqui trazendo algumas curiosidades da Bíblia, pregando a palavra de Deus, tirando aquelas coisas que estão na escuridão e trazendo para a luz. Glória a Deus para todos sempre. Este vídeo, como falado, nós queremos aqui falar sobre o nascimento de Cristo. Muitos falam o Natal e se esquecem que na verdade a palavra Natal quer dizer dia natalício, né? O dia de nascimento. E falam só Natal, mas esquecem que o Natal, a grande verdade dele é comemorar o nascimento de Jesus Cristo, que através do nascimento de Jesus Cristo é que toda a humanidade ela tem salvação a partir desse momento. A partir do momento do nascimento de Cristo, a humanidade passa a ter salvação através desse ato de bondade do nosso Deus, dando o seu Filho unigênito para nascer aqui e crescer e morrer por nós, dando a vida dele por toda a humanidade que assim queira, né? E nós vemos hoje situações distorcidas a respeito do Natal. Vemos tantas conquistas que os cristãos protestantes tiveram ao longo aí de 2 décadas ou 3 décadas sobre a questão da idolatria a respeito do Natal. E hoje nós vemos alguns líderes que estão aí andando de braços dados com uma comemoração que muitas das vezes não tem nada a ver com o que representa o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo nós temos que comemorar ele todos os dias. Nós temos que comemorar ele não só uma vez do ano, mas temos que comemorar o nascimento de Cristo todos os dias. Temos que sermos gratos a Deus pelo seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. A humanidade esperava, os judeus esperavam por isso. E a humanidade anseia por salvação através do nascimento de Jesus Cristo, né? Então existe um grande paralelo, existe um grande abismo entre o Natal, comemorado pelas pessoas que não têm consciência, e o nascimento de Cristo. O Natal das pessoas que não têm consciência, ele tem o Papai Noel como ícone, ele tem a árvore de Natal como simbologia, ele tem a guirlanda, ele tem a troca de presentes, ele tem tantas outras coisas que fazem parte do paganismo. E o nascimento de Cristo para dar salvação à humanidade é totalmente diferente disso que nós vemos. E ainda nesse meio ainda existe uma farsa capitalista, pois no nosso país, justamente na comemoração dessa data, é que existe aí um acréscimo, que é o 13º salário das pessoas. E todo o comércio e essa farsa capitalista, ela está incumbida de tirar isso das pessoas, fazendo com que as pessoas também gastem mais nesse período. Eu não quero ser aqui o Grinch, aquele personagem hollywoodiano que queria acabar com o Natal, jamais. Mas nós, como cristãos protestantes, nós temos que saber até onde se pode comemorar isso, até onde nós podemos dar ênfase a essa festa e desvincular o mundo, desvincular a mundanidade daquilo que é sagrado, daquilo que é santo, daquilo que é espiritual. E não existe nada de mal no cristão comemorar a data do nascimento de Jesus Cristo. Não existe nada de mal. O que nós não podemos é aliarmos a todas as práticas, né? Então queremos ler um texto aqui da Bíblia Sagrada e falar um pouco sobre isso. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 2, que diz assim: E subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando ele ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Glória a Deus para todos sempre. De acordo com o texto bíblico fala da simplicidade do momento em que Jesus Cristo nasceu do ventre de Maria,
a obra do Espírito Santo, através do poder de Deus. E existia um momento de convulsão social naquele período, existiam dificuldades a serem vencidas, existia escassez, existia muitas coisas que geravam dificuldade para aquele momento. Totalmente diferente daquilo que as pessoas pregam nessa data festiva. A glutonaria, a bebedice, a prostituição, a idolatria, coisas suntuosas, coisas que fazem fora das suas possibilidades financeiras para, sem saber, agradar a um Deus desconhecido que não é o Deus que criou os céus e a terra. Então Jesus Cristo, a Bíblia declara que ele não existia lugar na estalagem para ele. E se formos olhar a história, se formos olhar o contexto de Israel naquele período, o contexto da Judéia, nós podemos observar que existiam essas casas que eram chamadas de caravançará, que são casas de moldes orientais em que na parte de cima era um primeiro andar, um terraço, e que as pessoas ficavam hospedadas lá. E na parte de baixo seria tipo um estacionamento, uma coberta, em que se colocava os animais, os camelos, dromedários, cavalos, mulas, todos os animais se colocavam nessa parte de baixo. E por essas questões dessa convulsão social, desses eventos que estavam acontecendo no período, a estalagem estava cheia. Não havia vaga para aquela que estava grávida do Filho de Deus. E por isso que eles ficaram na parte de baixo. Então essa situação de humildade nada tem a ver com o momento de luxo que as pessoas querem trazer nesse período de dezembro, né? Mais algumas coisas sobre Natal. Nós também temos que entender que existia na época de dezembro, na Roma antiga, cultos pagãos ao deus Saturno, a Saturnália. E nessa época, comparada com o carnaval, era uma época de 4 dias em que o mundo naquele dia, a sociedade romana, ela se degradava, ela se acabava, ela soltava, os magistrados não julgavam, os patrões não mandavam ninguém trabalhar, e nesse período pegavam os seus escravos e soltavam para que eles fizessem o que eles quisessem, e que os patrões, em algumas situações, para tentar se redimir dos seus erros, faziam os serviços dos seus empregados. E nesses dias rolava prostituição, idolatria, bebedeira e tantas outras coisas mais em adoração ao deus Saturno. Também existia a questão do solstício de inverno, período em que o inverno acontecia lá na região nórdica e que de dezembro a março praticamente não se via o sol. E existiam dias que era impossível até de trabalhar. Então os nórdicos, os germânicos, os povos ali daquela região da Alemanha, da Inglaterra, eles adoravam ao deus Sol. E quando chegavam nesse período, o que é que eles faziam? Eles pegavam as suas oferendas, que eram as árvores, as frutas, as folhas, faziam as árvores, tipo árvore de Natal, as suas guirlandas, enfeitavam suas casas, enfeitavam as ruas, em adoração ao deus Sol. Justamente isso do período de dezembro ao mês de março. Roma, por sua vez, também nesse período de dezembro começou a adorar o deus Sol. Além de Saturno, a Saturnália, agora Roma adorava o deus Sol nesse período. E fazendo essa adoração do deus Sol, que era tido como Natalis Solis Invicto, que significa nascimento do Sol invencível. E Roma tinha o deus Sol como um dos seus deuses. E a Bíblia é clara sobre tudo isso. A Bíblia é enfática sobre todo tipo e qualquer de adoração dos astros celestes, quais Deus criou para o homem, para servir à terra e ao homem. Glória a Deus para todos sempre. Então, a questão da árvore de Natal
já vem desse período. Se você for ler na Bíblia Sagrada, você vai ver que existiam atos de prostituição em árvores frondosas. E essas práticas são as práticas que derivaram o pinheiro tão bonito de Natal, a árvore de Natal. Então nessas árvores era feito todo tipo de sacrifício, todo tipo de oferenda a Azera e a outros deuses que existiam naquela época. Então, o motivo desse vídeo não é aqui trazer dificuldades, trazer situações de embaraço com as outras religiões, com as outras crenças, jamais. Mas nós cristãos protestantes, nós temos que entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Aquilo que a Bíblia nos mostra e aquilo que não nos mostra, para que nós não venhamos nos aliar com o mundo, com todas as práticas do mundo, abraçarmos e nós como cristãos não conseguimos pregar muitas das vezes o evangelho para as pessoas, mas estamos abraçando as práticas do mundo. Então o motivo não é esse, não é fazer revanche e não é solapar a crença alheia, jamais. Mas é trazer aquilo que está na Bíblia, para que você, que é cristão, não venha a cair no engodo e nos embaraços que este mundo ele tem nos trazido. Então, se o vídeo foi interessante, se você gostou, dá o like, se inscreve no canal. E se você não gostou ou não achou interessante, mesmo assim, muito obrigado por você ter assistido até o final. E não se esqueça, toda honra e toda glória para o Senhor Jesus. E nós devemos comemorar o Natal, o nascimento de Cristo, todos os dias da nossa vida, não somente em dezembro. Fábio Barbosa Santos, Sertão City. Um abraço, fiquem com Deus.